Reflexões Espiritistas com Jaime Lobato. Meus amigos, nós vamos comentar uma mensagem assinada por um espírito protetor que foi recebida em Bordeaux em 1863 e que está inserida no item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sob o título O Homem no Mundo. A mensagem tem seu início da seguinte forma: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Quer dizer, um sentimento de amor, de piedade mesmo, como a mensagem fala, deve nos animar de certa forma, pois nós nos reunimos, inclusive na casa espírita, pedindo assistência dos bons espíritos, para que eles nos ajudem a nos manter no caminho do bem, para que eles nos deem forças para que não caiamos quando em tentação, para que eles nos ajudem a diminuir o tamanho do nosso orgulho, da nossa pretensão, do nosso egoísmo, para que eles nos ajudem a sermos pessoas mais generosas, mais humildes. Continua a mensagem: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Quer dizer, a mensagem aqui nos concitando a elevar, ou melhor, a nos elevar até àqueles que nós invocamos, que são os espíritos benfeitores, para que eles possam nos assistir à necessidade de que nós possamos, em pensamento, em sentimento, através da prece, e como fala a doutrina na lei de adoração, a prece espírita, há 3 ingredientes importantes: o fervor, a confiança e a sinceridade. Quer dizer, quando nós fazemos uma prece rogando aos benfeitores ajuda, é preciso que elevemos ou nos elevemos no sentimento, no pensamento, para que possamos nos sintonizar com eles e receber deles de retorno as boas vibrações que nos animarão a continuar na nossa luta aqui, porque eles não farão aquilo que cabe a nós fazer, mas eles nos ajudarão quando nós fizermos por onde receber a ajuda deles. Continua a mensagem: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis chamados a viver. O Espírito aqui, no caso, nos trazendo um alerta importante, porque ele, inicialmente, nos exorta à prece, nos exorta a solicitar aos espíritos benfeitores ajuda através da prece, porém, ele diz, não julgueis, todavia, que, com essa exortação, pretendamos vivais uma vida mística. Então, meus amigos, nós precisamos da vida de relação. Nós não podemos fugir ao contato com o ser humano a pretexto de nos elevar espiritualmente. É ante a diversidade de caracteres que enfrentamos aqui na Terra é que há a possibilidade do progresso.
E nós encontramos esse ensinamento em O Livro dos Espíritos, na lei do progresso, na lei de conservação, na lei de destruição, na lei do trabalho. Nós encontramos toda essa proposição que visa ao nosso progresso, a lei de sociedade que justamente trata da nossa vida de relação. E os espíritos, no caso, com relação à lei de sociedade, eles dizem que é através da vida de relação que nós nos habilitamos ao progresso, que nós criamos condições de progredirmos, de evoluirmos, inclusive ante a diversidade de caracteres, como eu já disse, que nós enfrentamos nessa vida de relação. Então, ele dizendo que eles não estão, apesar de nos exortar à prece, eles não estão nos exortando a viver uma vida fora da sociedade. Ele diz: não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Claro que em determinados momentos nós vamos sacrificar alguns prazeres da vida de relação, mas em benefício de uma causa maior, em benefício do nosso progresso, em benefício da ajuda ao próximo. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados com uma finalidade de progredirmos, de, através dessa vida de relação, do contato com o outro, nós tenhamos possibilidades de progredirmos e ajudarmos o outro também no seu progresso. Continua a mensagem. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Quer dizer, não choqueis no sentido de que não se mostre melhor do que eles, porque aquele que pretende ajudar o outro, que no seu entendimento está necessitado, ele não pode chegar de forma pretensiosa, ele não pode chegar mostrando virtudes. Ele tem que chegar colaborando, ajudando, compreendendo e servindo. E como Emmanuel disse, ajuda e passa, e vai adiante. Sede joviais, continua a mensagem, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Quer dizer, nós, a pretexto de sermos espíritas, não há porquê deixarmos de ser alegres, de termos uma disposição de otimismo para enfrentar as dificuldades. Mesmo porque, se nós enfrentarmos a dificuldade com pessimismo, nós vamos ter pouca possibilidade de êxito nessa luta. Nós precisamos de buscar dentro de nós, no íntimo, as forças necessárias para enfrentar as vicissitudes que precisamos enfrentar aqui na Terra como espíritos reencarnados. E o enfrentamento dessas vicissitudes diz respeito ao nosso progresso. São desafios ao nosso crescimento. Não fujamos a essa luta. Muito ao contrário, peçamos forças aos bons espíritos, aos nossos protetores, mas não fujamos a essa luta. Peçamos forças, inclusive, para que estejamos em condições de lutar principalmente contra as nossas imperfeições, contra as nossas fraquezas, contra as nossas más inclinações, porque as trazemos. Peçamos aos espíritos superiores que nos
deem forças para que possamos resistir ao arrastamento do mal, ao arrastamento das nossas próprias más inclinações, das nossas fraquezas e das paixões inferiores. Eles nos ajudarão, mas a luta é nossa. Nós é que temos que trabalhar isso. Trabalhando isso e buscando a ajuda deles nesse esforço de realização, claro que eles nos ajudarão, mas não podemos nos furtar à luta que nos compete. E nem essa vivência junto à sociedade, porque é através dessa vivência que nós vamos encontrar aquelas experiências necessárias à nossa evolução. Continua a mensagem. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Às vezes, nós até pensamos equivocadamente que, por sermos espíritas, temos que apresentar uma fisionomia pálida. Nós observamos que todos aqueles que passaram pela Terra e deixaram aí um rastro luminoso, eles traziam uma alegria interior muito grande. Jesus em especial, e nós podemos aí mostrar uma lista enorme, Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, todos eles, apesar até dos sofrimentos que traziam, eles também demonstravam uma alegria de viver e um prazer de servir muito grande. Quem sabe a grande alegria deles estava justamente no prazer de servir, e que nós tanto precisamos aprender. Aprender a servir, a ajudar, a colaborar. Então, ele diz que não consiste a virtude em repelir os prazeres que a vossa condição humana possibilita, no caso. Há prazeres importantes, até na casa espírita. Se nós não estivermos na casa espírita por prazer, por imposição de qualquer sorte, não adianta não. Precisamos estar na casa espírita, meus irmãos, por prazer. Estar lá aprendendo, divulgando e praticando a doutrina espírita na nossa relação com os companheiros encarnados, com aqueles que buscam socorro na casa espírita e com os espíritos, tanto os sofredores como os espíritos benfeitores. Nós precisamos ter prazer em estar na casa espírita, considerando as atividades que desenvolvemos no nosso centro, né? Na nossa casa de oração, na nossa escola, afinal de contas, que a casa espírita é uma escola onde nós aprendemos a lição que devemos praticar junto à família, junto ao ambiente profissional, junto à sociedade de uma forma geral. Diz o Espírito, os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele mostra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Quer dizer, o Espírito aqui nos convidando à caridade. Agora, o que é a caridade? Está lá na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade, segundo a doutrina espírita, é uma proposta de vida. E, finalmente, diz o Espírito, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Muito ao contrário, meus irmãos. Vamos nos mostrar em condições de servir, trabalhando com alegria, servindo com alegria.